Boa tarde, povo! Boa tarde, sexta-feira. Vamos nós aqui para mais um insight da semana. Já perdi as contas, não sei em que número nós estamos. Na hora que eu for editar a capa, eu coloco aqui o número certinho. Mas hoje eu não trouxe nada técnico, não tem trecho de livro para ler, não tem artigo científico, não tem verso de Sanritas. Hoje eu trouxe só vamos dizer assim, um insight bem reflexivo a respeito desse momento altamente tecnológico que nós estamos vivendo. O ano passado, no final do ano passado, eu li um livro, já tinha ouvido falar muito bem dele e eu resolvi ler, que se chama Fahrenheit 451. É do Ray Bradbury. Se de repente alguém se interessar, depois me pede que eu passo certinho a referência, o nome do autor direitinho. É um livro fantástico. Recomendo muito que leiam. É uma distopia, mas é uma distopia que fala tanto com a realidade que a gente vive hoje, dessa vida altamente tecnológica, em que as pessoas não se conectam mais no mundo real, as pessoas só têm amizades virtuais, as pessoas vivem em função do que elas veem na internet e com essas falsas realidades de internet, né? E nesse livro, né, tem algumas cenas interessantes em que a esposa do personagem principal, ela está na sala e a imagem que eu tenho da sala, né, quando ela é descrita, que as paredes da sala são telas e que eles tinham acabado de reformar a casa e colocado uma quarta tela, mas ela queria uma quinta tela porque ela tinha que assistir e participar das novelas que ficavam o tempo todo passando nessas telas ali daquela sala, né? E ela falava os parentes, a família. Então você vê que era uma realidade em que aquela mulher, aquela pessoa, estava vivendo em função do que ela via nas telas e que não eram coisas reais, eram como se fossem as telas de televisão, né, que circundando a sala, e o que estava passando ali naquela televisão era o que ela vivia. Então ela passava o dia inteiro naquela sala, em meio àquelas telas, e queria uma quinta tela. E a descrição que é feita, né, que o autor faz, de muitos momentos em que ela simplesmente está com uma concha nos ouvidos e ouvindo aquelas coisas repetidamente, sem interagir, sem conversar com outras pessoas. E muito além disso, é um livro que fala sobre queima de livros. As pessoas, os bombeiros, a função dos bombeiros nesse livro não é apagar incêndio, mas é queimar casas de pessoas que tenham livros em casa. Livro é uma coisa proibida, né, nessa realidade aí desse livro. Nesse momento altamente tecnológico em que nós vivemos, no momento em que saíram pesquisas recentes falando que o brasileiro não lê, em que nós temos líderes políticos que falam com o maior orgulho do mundo que não leem, que não gostam de ler, e são aplaudidos por isso e são eleitos, né? São esses líderes políticos que a gente elege, pessoas intelectualmente fracas e que falam isso abertamente, que as pessoas acham bonito de falarem isso, né? Esse livro, ele deu uma chacoalhada boa comigo em algumas coisas, né? Então acho que é um livro que vale a pena ser lido. E nessa realidade que a gente vive, eu ainda tentando digerir a história do Fahrenheit 451, que eu li o ano passado, quer dizer, esse ano já está com 2 meses quase vencidos, eu li o livro do ano passado e eu ainda estou digerindo ele. De vez em quando eu até volto em alguns trechos dele para reavaliar. Do final de semana para cá aconteceram algumas coisas interessantes, algumas coisas bacanas. Sábado passado nós estávamos no aniversário de um amigo nosso, num barzinho de rock, e a gente chegou, enquanto eu tava ali esperando a banda começar a tocar, a gente pegou uma mesa, e aí um moço chegou e perguntou se ele poderia colocar o balde dele, aqueles baldinhos de cerveja, né, na nossa mesa, porque já tava lotado, não tinha mais mesa. E assim, no primeiro momento a gente ficou meio assim de deixar, porque era a mesa que o nosso amigo tinha reservado para os convidados, né, os amigos dele, dos convidados do aniversário. E a gente ficou meio assim, a gente falou, olha, a mesa não é nossa, né, é do aniversariante, se de repente não chegar mais ninguém, pela gente não tem problema nenhum, né. E aí a noite foi passando e a nossa mesa não encheu, o Ricardo chamou o moço de volta e falou, olha, se você quiser pôr seu baldinho aqui, fica à vontade, né. Mas ele já tinha conseguido lá com o gerente do bar uma outra mesinha menor, dessas mais altas, né, pra colocar ali. E ele, até com os outros amigos, se organizou, mas ficou muito próximo da gente. A mesinha dele ficou quase que encostada na nossa, sabe? E foi super bacana. Por quê? Porque o cara era gente boa demais. E aí a gente conversou, trocou ideia com ele. A gente passou ali a noite inteira praticamente juntos, tal, se divertindo juntos, além dos convidados da festa e dos amigos ali nossos, todos, a gente ainda conheceu mais uma pessoa, né? Então a gente teve essa interação bacana de conhecer alguém numa festa à noite, num bar, foi muito legal, uma pessoa muito bacana, muito divertida, né? E foi uma noite muito gostosa. E aí essa semana, né, ontem mais especificamente, quinta-feira é um dia bem puxado pra mim no ambulatório do CREMIC, porque eu fico lá o dia todo, e à tarde tava um ambulatório
pesado, pacientes complicados, né, com quadros emocionais pesados, isso dá uma sugada, uma baqueada na gente, né? E de repente entrou a última paciente do dia, eu já tava bem cansada, e uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ótima, trouxe todas as demandas dela, as queixas, o motivo que ela estava lá. Tem um contexto de vida muito pesado, mas mesmo assim uma pessoa super alta astral. E aí, enquanto eu tava preenchendo, né, a receita, o protocolo de tratamento dela, a gente começou a conversar outras potocas, né? Nossa, a nossa conversa foi longe, como ela era a última paciente, e eu tava com, vamos dizer assim, um intervalo bom entre terminar a consulta dela e dar o meu horário de bater o ponto e ir embora. A gente estendeu, acabou conversando de outras coisas, e a gente se divertiu na consulta. Parecia, alguns momentos ali, uma relação de amizade, não uma relação de médico-paciente. E eu cheguei em casa e eu ainda comentei com o Ricardo, eu falei, nossa, a última paciente que eu atendi hoje, eu acho que se eu tivesse encontrado com ela num outro contexto, com certeza nós seríamos grandes amigas. A gente conversou, a gente se entendeu de uma forma que às vezes é difícil, né? A gente se sentir à vontade com uma pessoa que a gente acabou de conhecer. A gente, assim, muitas ideias parecidas, formas de pensar parecidas. Me deu a impressão que até alguns princípios muito parecidos, né? Então foi uma última consulta super agradável. E aí, enquanto eu tava organizando minhas coisas ontem à noite para ir deitar, eu vi um vídeo na internet que me chamou a atenção. Era alguém comentando a respeito de um vídeo que foi feito nos Estados Unidos de um senhor, aparentemente dos seus 80 e poucos anos, que fez convites e saiu distribuindo para toda a vizinhança, né, para o aniversário dele. Né? E aí mostra uma moça, bem mais jovem, uma mocinha realmente, lendo o convite, ficando toda encantada com o convite que aquele senhor deixou para ela, tocou a campainha, entregou em mãos, não deixou em caixinha de correio, nada disso, né? E ela ficou toda encantada que ele colocou lá, assim, que é meu aniversário de não sei quantos anos, estou organizando uma festa que vai começar, vou chutar um horário aqui, eu não me lembro, mas vai começar às 16h30 da tarde e vai até a hora que a polícia aparecer. Vai ter comes e bebes, música gostosa e tal, por favor, confirme sua presença e o seu e-mail e tal, e deixa lá os contatos. E a mocinha ficou toda encantada, né? Falou, nossa, que bacana, meu vizinho convidando a gente aqui pro aniversário. E o que eu achei legal é que, na verdade, era uma pessoa, um influencer da internet, reagindo a esse vídeo. E ele comentou assim, né? Em tempos de relacionamentos virtuais, eu gostaria de morar na vizinhança desses senhores, de poder participar dessa festa. Porque foi uma atitude, foi uma ação de uma pessoa que está querendo ter conexões reais, relacionamentos reais, né? De querer conhecer pessoas de verdade, de conversar de verdade, de se divertir ao vivo e a cores e não apenas aqui na internet, né? Porque me assusta um pouco, hoje a gente vê aí principalmente adolescentes, né? E a gente tá querendo até fazer um movimento com adolescentes lá no CREMIC, que só tem amigos virtuais, que só tem relações virtuais. Conheço casos aí de pessoas que falam, porque é meu namorado ou minha namorada, mas é só virtual, nunca viu a pessoa pessoalmente, né? Que tipo de relacionamento é esse? Pessoas que interagem até com famosos na internet, mas acham que essa relação de internet, de tela, é uma relação real e às vezes consideram que aquela pessoa famosa é próxima, é amiga. A gente tá perdendo um pouco a noção de realidade. E com isso aparecem as coisas esquisitas. Eu só tô vendo a minha gata ali querendo derrubar as coisas de cima da mesa, mas tudo bem, acho que tá tudo salvo. Com isso vão surgindo algumas coisas esquisitas, né? Do tipo, pessoas que se identificam como animais. Tá rolando aí uns vídeos muito loucos de adolescentes falando que eu me identifico como uma formiga, eu me identifico como um gato. Pessoas achando que recortes, que fotografias representam realidade. Pessoas que não sabem mais conversar. Né? Eu vi, foi um vídeo feito em tom de piada, um tom meio sarcástico, né? De dois adolescentes que sentam na hora do intervalo na escola. Como eles não podem mais usar o celular, né? Eles sentam na escola, ficam olhando pra cara do outro e não conseguem conversar. E aí depois, quando eles estão saindo da escola, que tá cada um com o celular na mão, aí eles interagem entre si, mas cada um do seu celular, né? Frente a frente, cara a cara, eles não conseguem ter um diálogo, conversar, fazer uma brincadeira. Onde é que nós vamos parar com isso, né? E eu consegui fazer essa conexão legal de quando a gente conheceu, conversou com aquele moço na festa de aniversário do Bruno, no barzinho, da conversa bacana que eu tive com a minha paciente, do comentário, da análise que esse influencer fez do vídeo do senhor convidando a vizinhança para o aniversário dele, né? Que como ainda é possível e é muito gostoso a gente ter relações reais e não só relações virtuais, né? E eu acho que talvez a nossa geração, essa minha geração aqui, né, eu tô com meus 44 anos, a gente seja a última geração que sabe o que de verdade é isso, né?
Porque nós vivemos a transição do mundo analógico para o digital, né? Teve uma época que não existia computador, né? E acho que nós fomos a última geração a não ter um computador em casa. No nosso primeiro computador, eu lembro bem, eu estava com 14 anos de idade quando ele chegou lá em casa. Nós fomos a última geração a não ter celular. O meu primeiro aparelho de celular, meu pai comprou para mim e eu estava entrando na faculdade. Foi, vamos dizer assim, meu presente de faculdade, né? E era aqueles tijolinho que ele servia para fazer ligação, né? Não era para mandar mensagem, não era para tirar foto, não era para ficar jogando, não era para interagir em rede social. Internet, né? Nós vivemos sem internet por quanto tempo? E quando a internet chegou, a gente comprou uma segunda linha de telefone. Olha que loucura, né? A gente tinha uma linha de telefone e aí a gente comprou uma segunda linha de telefone para colocar em casa para poder conectar a internet no telefone, porque a gente não podia ficar usando a linha de telefone porque meu pai fazia plantão no hospital e o telefone não podia ficar ocupado e se o hospital precisasse falar com meu pai. Então era uma linha que ficava conectada com a internet e a gente entrava na internet depois da meia-noite, porque a tarifa de telefone era mais barata nesse horário. Aí era aquela coisinha de escada, né? Lento, demorava 3 dias pra gente conseguir fazer qualquer coisa. E celular com internet, nossa senhora, quanto tempo depois que a gente foi ter um celular com internet. Então a gente tinha que conversar com as pessoas, a gente tinha que interagir com as pessoas. E hoje não, teve um dia voltando aí eu não sei onde que eu tava indo, ou voltando com o Ricardo, e ele ouvindo uma rádio que eu não tenho o hábito de ouvir. E o comentarista falando, né, dessa questão de agora da proibição do celular nas escolas. E o comentarista falando, a gente também tem que pensar um pouco no lado da família, né? Porque, poxa, pensa, se acontece alguma coisa, a criança precisa falar com os pais, ou os pais precisam falar com a criança, né? O celular também, ele tem a sua utilidade, não é só uma questão de entretenimento. Poxa vida, quantos anos a gente viveu sem isso? E se acontecia alguma coisa na escola, a escola conseguia falar com os nossos pais. Se os nossos pais precisavam acessar a gente na escola, eles conseguiam nos acessar, e celular nem existia ainda. Por que hoje é uma coisa tão imprescindível, né? Por que é tão difícil imaginar estar sem o celular na mão dentro da escola? Porque essas crianças não sabem o que é não ter celular. Elas praticamente nascem com o celular na mão. Elas não sabem interagir sem essa tecnologia. E aí fica essa dependência, né? Fica com aquela ideia de que o mundo real é aquilo que está se apresentando na tela. Eu queria ter compartilhado, mas eu acabei esquecendo e perdi. Foi um Reels que meu irmão até que compartilhou e eu assisti, achei muito interessante, mas é um Reels longo, então não sei se essa moçadinha que acha que um vídeo de 1 minuto é um vídeo muito longo, você teria paciência para assistir o Reels daquele rapaz. E ele falando assim, né, que se você é jovem, preste muita atenção nesse vídeo, porque esse vídeo é para você que não sabe o que é a realidade sem o celular, sem a internet, sem rede social, né? Nossa, nossa primeira rede social foi o Orkut, que nem existe mais, e era horrível, era péssimo de usar, né? A nossa rede social era estar no clube com os amigos, isso que era a nossa rede social. Era sábado, domingo à tarde, a gente não precisava nem combinar, a gente sabia que ia estar todo mundo no clube, né? E essa moçadinha não sabe o que é isso, não ter rede social. E aí nesse Reels, esse moço, ele fala, olha, toma cuidado, porque antigamente a nossa referência de uma pessoa mais velha, uma pessoa que a gente admirava, era o irmão mais velho, era um primo, era um tio, era um amigo ali da vizinhança, né? Ou algum colega de escola. Hoje, vocês veem coisas na internet, vocês tomam como referência, mas que são recortes, que vocês não têm a menor ideia do que é a vida real daquela pessoa, que são pessoas que vocês não conhecem. Vocês não sabem se o que está sendo representado ali naquela foto é uma mentira, é alguma coisa só para chamar atenção, para ganhar likes, né? E que por trás daquilo tem alguém que está sofrendo, que está enganando, que está fazendo coisas erradas, que tem uma vida medíocre, uma vida ruim, uma vida incorreta, vamos assim dizer, uma vida muito triste, mas está mostrando uma foto toda feliz, de carrão, de roupa cara, não sei o quê. E aí você que está vendo isso se projeta nisso e acha que ser feliz é alcançar isso, sem entender, na verdade, o filme que tem por trás. Aquilo é uma foto. E a foto representa só um momento de um filme que pode ser uma realidade completamente diferente daquela. Então, gente, esse insight de dessa sexta-feira de hoje, foi para fazer com que a gente reflita um pouco em como está faltando mais dessas relações reais, desses relacionamentos reais, como está faltando um pouco a gente voltar a conhecer pessoas como a gente conhecia antigamente, num bar, num clube, sentado numa praça, num passeio, né? Numa conversa descompromissada, num atendimento, como foi a minha com a minha paciente, né?
Me veio na cabeça agora a viagem que a gente fez, que, nossa, absurdamente já está fazendo um ano. A viagem que a gente fez para Chapada Diamantina o ano passado, logo depois do carnaval. Quantas pessoas bacanas que a gente conheceu, que a gente conversou, que a gente trocou ideia, que a gente conheceu vidas, realidades diferentes da nossa, porque a gente estava simplesmente no meio do mato, sacanagem, né? Mas a gente estava fazendo um turismo ecológico, né? A gente dormiu em pousadas, passou por cidadezinhas pequenas, mas a gente passava a maior parte do tempo fazendo trilhas e conhecendo pessoas que moram por lá. Conversamos muito, conhecemos muitas histórias lindas, porque a gente estava desconectado. Foram 15 dias que nem assistir televisão a gente não assistiu. E isso nos deu a oportunidade de interagir de forma real com pessoas. E eu só queria, hoje, nessa sexta-feira, depois dessa experiência, né, de ainda estar carregando e digerindo o livro Fahrenheit 451, que, nossa, leiam, só leiam, tá? De novo, eu vou colocar a referência do livro aqui embaixo, mas só leiam esse livro, porque esse livro é um livro que deveria ser obrigatório nas escolas. Difícil falar isso, né? Ter livro obrigatório nas escolas de um país que não lê, que os nossos políticos e governantes não leem, e que as pessoas votam neles mesmo assim, né? Porque eu não tô falando de ninguém específico, porque os dois últimos, o atual e o anterior, falaram com a boca mais cheia do mundo que eles não leem, que eles não se importam com livros, e são essas pessoas que são eleitas. Mas enfim, Fahrenheit 451 é um livro que marca, porque ele mostra essa distopia de relações interpessoais que não existem. E aí, vendo com esse livro ainda aqui, tumultuando a minha cabeça, a gente passa pelo momento de interagir com uma pessoa que a gente não fazia a menor ideia que isso ia acontecer, numa festa de aniversário de um amigo nosso, e a gente conhece um cara super bacana que nem era da turma do nosso amigo, e aí eu praticamente faço amizade com uma paciente minha, porque a gente se permitiu trocar, ter uma conversa que não tinha nada a ver com a consulta. E aí eu vejo esse vídeo desse senhorzinho fofo, levando convite de aniversário de porta em porta lá pra vizinhança dele, pra ir pra festa dele, que tinha hora pra acabar, mas não tinha hora pra terminar. E eu achei que era, assim, é um contexto muito importante da gente conversar. De relações reais num mundo que hoje vive em torno do mundo, da realidade digital, que não é uma realidade real, que redundância, né? A gente falar de conexões interpessoais ao vivo e a cores num mundo totalmente tecnológico. E tentar trabalhar isso um pouco, principalmente com as gerações que estão vindo. Porque essas gerações que estão vindo não sabem o que é não ter internet, não ter celular, não ter computador. Nós somos a última geração que conhece essa realidade. Então vamos tentar manter o parquinho com as crianças, a caminhada do final de semana, o barzinho ou a pizzaria sem celular, as viagens gostosas sem ter que ficar com o computador, com o celular, apenas curtindo o momento e conhecendo pessoas. Porque, gente, apesar de eu não ter usado essa palavra em nenhum momento nessa live, isso é saúde. Isso é saúde mental. Tá? Porque essa tecnologia toda, ela acaba com a nossa saúde mental, acaba com a nossa saúde social, a nossa saúde de comunidade. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? Principalmente com a moçadinha mais nova. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Nos vemos na próxima semana.